Salve, salve, galerinha. Professor Olavo. Sejam bem-vindos à aula 6, parte 2, sobre substâncias e misturas. Hoje iremos estudar especificamente a parte final de substâncias orgânicas e a introdução sobre substâncias inorgânicas. Peço que todos assistam o vídeo até o final para aprender de verdade, ok? Vamos lá. Dando continuidade às substâncias orgânicas, pessoal, nós vamos ver hoje as funções a partir das oxigenadas, que diferentemente dos hidrocarbonetos, que só tinham hidrogênio e carbono, nas funções oxigenadas há a introdução do elemento oxigênio. Existem várias funções oxigenadas, a gente só vai ver apenas 3, certo? A primeira é a função álcool. Ela é caracterizada por possuir o grupo hidroxila em carbonos saturados, ou seja, carbono de simples ligação, tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada, desde que as fechadas não tenham um anel aromático ou benzênico. A nomenclatura dos álcools é muito fácil, ela segue a mesma regrinha dos hidrocarbonetos que já aprendemos, só que no final a gente vai colocar OL, ok? Vejam esses dois exemplos. Como tem um carbono nesse primeiro exemplo, met. Como só tem simples ligação AN, e como é um álcool por ter essa hidroxila, OH no caso, fica OL, então metanol. Ao lado, etanol, porque tem 2 carbonos e é um álcool, fica etanol. Usualmente é dado o nome de um álcool da seguinte maneira: colocar a palavra álcool no início, a quantidade de carbono seguida do sufixo ico. Por exemplo, se tem um carbono só, fica álcool metílico, 2 carbonos, álcool etílico, 3 carbonos, álcool propílico e assim sucessivamente. Próximo tipo de função oxigenada é o fenol. É basicamente muito parecido com a função álcool. A diferença é que a hidroxila OH, ela agora está ligada a um carbono que está contido em um anel benzênico ou aromático, como vocês podem ver nos desenhos. Para nomear, tem que colocar o número onde a hidroxila está ligada, naquela hidroxila, naquela anel aromático, normalmente é 1. Depois colocar a palavra hidroxi. Se tiver ramificação, coloca o número que aquela ramificação está de acordo com o carbono da cadeia principal, que no caso é do anel benzênico. Segue aquela mesma regra. Se for um carbono na ramificação é met, se for 2 é et, se for 3 é prop, no caso metil, etil, propil. E no final, se tiver um anel só, coloca benzeno, ok? Outro tipo é a acetona. Ela é caracterizada por ter a presença em sua estrutura do agrupamento carbonila, ligado a 2 átomos de carbono de cadeias hidrocarbônicas ou anéis aromáticos. Ou seja, sempre que vocês verem essa dupla ligação de oxigênio ligado a um carbono, tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada, e mesmo com um anel aromático, ela vai ser chamada de cetona. Para nomear, também segue a mesma lógica dos hidrocarbonetos, só que no sufixo coloca ona. Por exemplo, nessa daí do exemplo tem 3 carbonos, fica prop, só simples ligação na cadeia principal an, e o sufixo ona, então fica propanona. Outro tipo de função são as nitrogenadas. Agora tem a introdução também do nitrogênio. Existem 3 tipos diferentes de funções nitrogenadas, e o primeiro que nós veremos de forma bem resumida são as aminas. As aminas se subdividem também em 3 tipos. Elas são originadas da substância amônia, que é formada por NH3. As aminas, elas podem ser primárias quando nós substituímos apenas um desses 3 hidrogênios da amônia por um substituinte aqui característico das aminas. Se nós substituirmos 2 hidrogênios da amônia, será uma amina secundária. E se substituirmos todos os 3 hidrogênios da amônia, será uma amina terciária. Para nomear as aminas primárias é bem simples, segue a mesma regra que a gente já está acostumado dos hidrocarbonetos, com a mudança de no final colocar a palavra amina. Esse primeiro exemplo. Como tem 4 carbonos, fica but. Como tem só simples ligação, fica an. Como o característico aí das funções aminas, que é o NH2 ou o NH ou apenas o N, está lá no final da direita, a gente coloca 1, porque esse substituinte sempre tem que estar no menor carbono possível.
amina para caracterizar, ok? Vejam os demais exemplos aí abaixo. Já as aminas secundárias e terciárias, elas têm um acréscimo na sua nomenclatura e nós veremos em momentos posteriores, em outro momento, ok? Outro tipo de funções nitrogenadas são as amidas. Ele possui o nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila, ou seja, nós sempre vamos ver o NH2 ou o NH ligado à carbonila, ou seja, em vez de ter o OH, a gente troca o OH, que é a hidroxila, pelo NH2. Isso configura uma amida, esse desenho aí, tá certo, pessoal? Para nomear também é bem simples, mesma lógica dos hidrocarbonetos, com o sufixo sendo a palavra amida. Por exemplo, como esse primeiro exemplo aí de cima só tem um carbono, fica met, simples ligação na cadeia principal, an, e como é uma amida, amida, então fica metanamida, simples. Também tem a nitrila, que é um composto nitrogenado, que ele é característico por essa configuração, ó, de ter um carbono ligado a um nitrogênio. Sempre que tiver esse carbono ligado a um nitrogênio, é uma nitrila. Para nomear é bem fácil. A gente nomeia igual a um hidrocarboneto e no final acrescenta a palavra nitrila, como vocês podem ver nesses 4 exemplos aí a seguir. Os nitrocompostos também é um tipo de função nitrogenada. Para nomear é a mesma lógica dos hidrocarbonetos, porém no começo, né, da palavra tem que colocar nitro, certo? Por exemplo, esse primeiro exemplo aí, ó, tem um carbono só nesse H3CNO2 e a gente colocou a palavra nitro no início e o resto seguiu a lógica de metano. É importante entender que sempre vai existir o grupo nitro nos nitrocompostos, que é o NO2. Podem perceber que tem isso em todos, pessoal. A última função do tipo substâncias orgânicas é as funções halogenadas. É quando nós pegamos 1, 2 ou mais haletos orgânicos e substituímos, né? Tiramos 1, 2, 3 ou os 4 hidrogênios de uma cadeia normal dos hidrocarbonetos. Veja que nesse exemplo nós substituímos apenas um hidrogênio pelo iodo. Então, para nomear, a gente coloca o nome do halogênio primeiro, no que esse caso é iodo. Como só tem um carbono é met, como só tem simples ligação é an, e como ele é derivado dos hidrocarbonetos, termina com O, então fica iodo metano. Se tivessem 2 iodos, seria diiodo metano, com 3 iodo, triiodo metânico, triiodo metano, perdão, e assim sucessivamente. Pois bem, pessoal, nós finalizamos as substâncias orgânicas, espero que todo mundo tenha compreendido, e qualquer dúvida entre em contato comigo. Abraço.